Em reunião por videoconferência realizada pelo CONDESB, Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, os prefeitos dos 9 municípios da região discutiram quais serão as regras para a reabertura do comércio. O presidente do órgão, Paulo Alexandre Barbosa, anunciou também o que será feito para evitar a circulação de turistas no feriado do próximo dia 21. Sabemos da expectativa que há em relação à reabertura do comércio, à retomada das atividades econômicas nas cidades, e a nossa preocupação é fazer isso com muita responsabilidade, porque a gente permitir a abertura agora, para no momento seguinte ter que recuar dessa decisão, não seria responsável. Então nós estamos, durante essa semana, durante a vigência da quarentena, que vai até o próximo dia 22, estudando as regras que devem ser aplicadas quando a reabertura for possível. Regras de distanciamento, de higienização, que devem ser cumpridas para que nós possamos retomar as atividades gradualmente. Vamos ter mais um feriado prolongado, onde normalmente os turistas acabam se deslocando para a Baixada Santista, aumentando o nível de circulação, que é tudo aquilo que a gente não quer. Então vamos também pedir apoio ao governo do estado para reforçar a ação, o efetivo da Polícia Militar nos bloqueios, nas barreiras que estão sendo impactadas aí nas entradas das cidades, justamente para evitar a vinda de turistas. Esse é o nosso objetivo, para que a gente evite a disseminação do vírus. E é preciso que todos se conscientizem disso, né? Vamos agora atualizar os casos de coronavírus aqui na Baixada Santista. Já são 33 mortes, 444 casos confirmados e 1.693 suspeitos aguardando resultados de exames. O repórter Carlos Lopes tem os detalhes desses números para a gente. Oi, Carlos. Oi, Jamile, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Caderno Regional. Vamos então aos casos de cada cidade aqui da região metropolitana da Baixada Santista. Até o momento, Santos tem 21 mortes por coronavírus, 290 casos confirmados e 572 suspeitos. São Vicente não registra mortes, tem 17 casos confirmados, 156 suspeitos. Cubatão também não tem mortes, registra 17 casos confirmados e 103 suspeitos. No Guarujá, há 2 mortes confirmadas, 22 casos confirmados e 389 casos suspeitos de coronavírus. Bertioga não registra mortes, tem 1 caso confirmado de Covid-19 e 45 suspeitos. Praia Grande tem 10 mortes confirmadas, 83 casos suspeitos e 83 casos confirmados e 321 suspeitos. Já em Mongaguá, não há mortes na cidade. O município tem 2 casos confirmados e 23 suspeitos. Itanhaém não registra mortes, tem 5 casos confirmados e 53 suspeitos. E para finalizar, Peruíbe, que também não registra mortes até o momento. A cidade tem 7 casos confirmados de coronavírus e 31 suspeitos até o momento. Jamile. Em Santos, os feirantes tentam se adaptar às mudanças nas feiras livres. Quem trabalha nas barracas está de máscara e luvas. E chegar perto para escolher e comprar, nem pensar. Grades e fitas obrigam o cliente a manter distância de no mínimo 1 metro. Entre as barracas, distância de 2 metros. O que a gente não vê são as barracas de pastel e de roupas. Estamos na feira da Cunha Moreira e é desse jeito que as feiras em Santos devem funcionar agora. As medidas foram impostas pela prefeitura para conter o avanço do coronavírus. O feirante que desrespeitar pode ser multado e até perder a licença. O Orlando trabalha na feira há 20 anos e teve que se adaptar com as proteções. A gente está acostumado a dar a prova para os freguês, atender eles. E assim fica difícil, o pessoal não encosta, né? Fica complicado de atender. Mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Tem que só obedecer, né? As regras que estão sendo faladas. A Luciana é a dona da barraca. Ela conta que bem no começo da crise tinha expandido os negócios, comprado mais uma barraca, mas teve que fechar. O foco agora são as entregas em casa. O delivery é que tem garantido algum faturamento e também os empregos. É isso que a gente está tentando não parar.
porque tem muito funcionário, tem 10 funcionários e a família é muito grande. Eu fico muito preocupada com isso, não só comigo, com o sustento da família, dos pequenininhos. O que eles vão dar para os pequenininhos comer? E o governo do estado anunciou a distribuição de 4 milhões de cestas básicas até julho. Já são 718 mortes e 10.043 casos da Covid-19 em São Paulo. Concede a oportunidade proteica adequada e os nutrientes para uma família de até 4 pessoas durante 30 dias. A montagem e a estruturação dessa cesta foi feita com a ajuda de especialistas em nutrição do Hospital Albert Einstein. Serão distribuídos até o dia 30 de abril este 1 milhão de cestas. E toda a distribuição será feita em comum acordo com as prefeituras municipais. O investimento do governo do Estado de São Paulo é de 110 milhões por mês, 440 milhões de reais ao longo deste período de abril até julho. E depois de um dia de muita especulação, a equipe do Ministério da Saúde está mantida, segundo o próprio chefe da pasta, Luiz Henrique Mandetta. Na entrevista coletiva da equipe do Ministério da Saúde, primeiro falaram sobre a compra de equipamentos. Depois, número de casos. Quando começaram as perguntas dos jornalistas, a coisa esquentou. Em quem os brasileiros devem acreditar agora? No senhor ou no presidente? Mandetta negou o pedido de demissão do secretário Wanderson de Oliveira e defendeu o espírito de equipe. Nós entramos juntos e vamos sair juntos lá de dentro. O mais é aguardar o entendimento das coisas. Nós estamos num momento que nós conseguimos dobrar uma curva. Então é um momento muito bom para fazer as reflexões. Mandetta voltou a defender os critérios técnicos que fundamentam as posições do Ministério. A nossa bússola é ciência. Quando a gente sai um pouco, alguém lembra que a ciência está aqui e está falando isso. Então a gente tem essa pauta. E essa pauta tem sido a pauta nossa, transparência total nos dados. A quem quiser, não tem nenhum dado aqui que seja diferente do que tem. E vamos conhecendo o vírus dia após dia. O ministro ainda apresentou uma tese sobre a expectativa de aumento do número de casos para os próximos meses, baseada nas condições climáticas do país. O raciocínio acrescentou uma adição: corona mais influenza. Nós estamos no outono, entrando no inverno, e vamos ter a nossa sazonalidade de influenza e vamos tê-la junto, sobreposta com a de corona. A gente sempre soube que maio seria o nosso mês mais complexo, porque elas potencializam, uma potencializa a outra. Com tantos serviços parados por causa da pandemia, muitos enfrentam dificuldades para pagar o aluguel. O momento pede bom senso. Não há lei que obrigue, mas donos de imóveis e inquilinos podem renegociar uma redução temporária do valor. Estas cenas passaram a ser comuns com a decretação da quarentena dia 24 de março. Muitos estabelecimentos comerciais tiveram que fechar as portas. Funcionários foram afastados e alguns perderam o emprego. Pagar as contas em dia, como o aluguel residencial, ficou mais complicado em tempos de pandemia do coronavírus. Não há uma lei que obrigue, mas imobiliárias ou donos podem negociar com o inquilino uma redução temporária do valor do aluguel. Stella mora em um apartamento alugado em Santos. Ela entrou em contato com a imobiliária para negociar a redução do valor. E por eu ter sido sempre pontual no pagamento, a proprietária acabou consentindo reduzir o valor. Para o delegado do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, Carlos Ferreira, neste momento de dificuldades, o bom senso deve prevalecer. Ainda que haja razoabilidade jurídica e econômica para eventual pleito judicial, os princípios aplicados na economia e mediação devem prevalecer em prol de toda a economia e principalmente da sociedade. Acostumados a encontros presenciais, os integrantes do Lide Santos agora adotaram um novo formato mais seguro para as reuniões durante essa fase de pandemia.
O LIDE é o maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil. Só na Baixada Santista são 53 empresas. Por causa da Covid-19, os encontros e eventos passaram a ser virtuais, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. As empresas estão se refazendo, repensando sua forma de trabalhar e a gente está descobrindo um novo mundo que vem pela frente. Obviamente que vamos ter perdas consideráveis, tanto de vidas quanto econômicas. E o LIDE está trabalhando na linha de buscar conhecer um pouquinho melhor essas dificuldades e buscar os caminhos mais curtos. O próximo evento, que acontece no dia 17, terá a participação da deputada federal Rosana Vale, que vai falar sobre os projetos em discussão no Congresso e sobre as medidas para diminuir os impactos da Covid-19. Vou falar também sobre as minhas ações para trazer recursos aqui para a Baixada Santista. Tenho falado e defendido muito que não é hora de apontar culpados, mas de unir esforços e apontar caminhos. E tenho certeza que essa reunião será bastante produtiva. Vou sair de lá com boas ideias para me ajudar nessa batalha aí junto ao Congresso Nacional para defender a região e também os brasileiros. O LIDE Santos também prepara o primeiro Fórum de Logística Integrada da Baixada Santista, marcado para o dia 28 de abril. A gente tem uma preocupação de reunir todos os modais de logística da região. Então a gente vai ter aí ferrovias, vai ter a parte de portos, vai ter estradas. Então a gente está trabalhando com os aeroportos que estão chegando aqui na região. Então a gente vai trabalhar esses modais para entender como é que fica a nossa logística e como a gente está programando para o futuro. Contamos com vocês, membros do LIDE, quem não é ainda, entre, porque vai ser um ano muito interessante para a gente. Clima bom e temperaturas amenas nesta quinta-feira. Confira agora a previsão do tempo. O dia amanhece parcialmente nublado em Santos e as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus. O mesmo cenário acontece no Guarujá, onde o sol estará presente entre nuvens ao longo do dia. A mínima será de 20 e a máxima de 28 graus. Em Cubatão, o tempo estará bom e não há previsão de chuva. As temperaturas giram entre 20 e 29 graus. Em São Vicente, o dia será ensolarado, máxima de 29 e mínima de 20 graus. As temperaturas variam entre 21 e 29 graus em Praia Grande. O tempo será bom e com poucas nuvens. Em Mongaguá, a quinta-feira será de sol e as temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. A Organização Nacional de Cegos do Brasil fez um alerta para que os deficientes visuais tenham cuidado redobrado para não contrair a Covid-19. Um para-atleta de Santos contou um pouco sobre as precauções no dia a dia. Márcio começou a perder a visão em 2010 por causa da chamada doença do pombo, causada por fungos que se proliferam nas fezes da ave, e ficou cego em 2015. Eu fiquei 3 meses em casa chateado, meio que cabisbaixo, né? Aí eu, uma hora para outra, falei, não, eu tenho que levantar, eu tenho que ver o que eu posso fazer, o que daria para mim fazer, qual a profissão que o deficiente visual tem. Diante das dificuldades, nasceu um esportista. Esta é uma pequena amostra das 580 medalhas que conquistou em campeonatos de natação e de goalball, esporte criado especialmente para pessoas com deficiência visual. É uma maneira de a gente poder, assim, preencher o tempo, né? A mente, o espírito, a alma, e também estar se superando todos os dias. E para se proteger do coronavírus, Márcio não larga o álcool em gel. Está sempre higienizando as mãos e a bengala, que usa quando precisa sair de casa. O deficiente, para ele atravessar a rua com uma pessoa ajudando, você tem que segurar no ombro ou no antebraço, né? Então você tem que segurar e logo após você tem que lembrar de jogar o álcool gel, né? Porque é uma maneira de você se sentir seguro. A professora do Lar das Moças Cegas, Sueli Aparecida Ferreira, que desenvolve atividades da vida autônoma e social com os assistidos do lar, explica que ela e outros profissionais da instituição têm ligado para os alunos, dando orientações neste período de quarentena. Aquele aluno que não tem que sair de casa, não tem ninguém que faça para ele ir a um banco, que ele deixe para fazer tudo no mesmo dia. Uma vez por semana, vai ao banco, já aproveita, vai na farmácia se precisar, ou no supermercado,
né? Se tiver alguém que vá para ele, melhor. Assim ele evita, né, tá saindo de casa. Para o ex-DJ e técnico de elevador que agora dedica a vida ao esporte e é um exemplo de superação, esta pandemia veio para ensinar o ser humano a enxergar o outro com os olhos do coração. Eu quero e espero muito que as pessoas em si, homem, mulher, seja quem for, acorde, né? Lembre, olha, não existe só você, existe sempre o teu próximo. A Prefeitura de Santos divulgou hoje que 129 pessoas estão internadas com suspeitas da Covid-19. Apesar de alto, o número de munícipes internados com síndromes respiratórias apresentou redução nas últimas 24 horas, principalmente aqueles que estão nas UTIs, passando de 35 na terça-feira para 29 hoje. E é sobre esse assunto que nós vamos voltar a falar agora com o repórter Carlos Lopes, que está com o secretário de Saúde, Fábio Ferraz. Carlos. Oi, Jamile, nós estamos no Centro de Diagnósticos da Prefeitura de Santos, que foi transformado em um hospital de campanha com 26 leitos. E eu converso agora com o secretário Fábio Ferraz, que inicialmente ele vai falar sobre essa redução no número de pessoas internadas em UTIs, se ela significa que há uma redução no total de casos. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. E olha, não temos aí uma perspectiva de redução de casos e muito menos, infelizmente, uma perspectiva de redução de necessidade de internação. Ao contrário, nós temos aí a perspectiva, infelizmente, de um crescente nas necessidades de internação. Desde o mês de março, nós vemos a análise realmente de como está se dando a evolução da contaminação do coronavírus em todo o mundo, e a tendência, infelizmente, é que agora no final de abril, começo de maio, nós tenhamos um aumento de casos aqui na nossa cidade e na nossa região. Por isso, a continuação do plano de contingenciamento do hospitalar, disponibilizando novos leitos hospitalares, como nós temos aqui nesse espaço. O pico da pandemia no país está previsto para acontecer agora na segunda quinzena de abril. Dá para falar para a gente quantas pessoas vão precisar de internação? Há uma estimativa? Olha, nós temos uns números que são importantes, né? Existe um coeficiente que é bem simples de nós compreendermos. Nós fazemos o seguinte: número total de pessoas de determinada cidade, número de casos confirmados. E aí multiplicamos isso por uma razão de 1 milhão. Esse é o dado que é utilizado em nível mundial. Muito bem. Qual é o coeficiente de contaminação do Brasil? Ele está na casa de 190. E o de Santos? Nós estamos na casa de 620, portanto quase 6 vezes mais. É um número bastante significativo que nos deixa bastante apreensivo. E por essa razão, volto a dizer, esse aumento da quantidade de oferta de leitos hospitalares na cidade, para que a gente possa realmente atender a todos, caso seja necessário. Secretário, há um risco de um colapso na saúde, né? Olha, com a nova disponibilidade de leitos, eu penso que não. Agora é fundamental também que todos façam a sua parte, portanto, fortalecendo o isolamento social. É muito importante que as pessoas se mantenham nas suas residências, pelo menos até o final aqui do mês de abril, para que a gente possa ter aí realmente números mais positivos e permitir realmente a volta à normalidade, às atividades econômicas. Mas, nesse momento, a recomendação é realmente que as pessoas fiquem em casa. Para finalizar rapidamente, secretário, o total de internados corresponde a quantos % das vagas? Hoje nós temos pouco menos de 200 leitos Covid estabelecidos nas cidades, já funcionando, e temos uma ocupação na casa de 30% a 40%, ou seja, é algo relativamente tranquilo nesse momento, mas não podemos ter uma falsa impressão de que esse quadro não vai se alterar. Secretário, boa noite, muito obrigado pela participação. Voltamos com você aí no estúdio, Jamile. Obrigada, Carlos. Obrigada, secretário, mais uma vez por esclarecer e dar esses números para a gente. Pois é, isolamento social, comércios e instituições de ensino em quarentena, hospitais lotados, mortes, medo, muito medo. Quais serão as sequelas dessa pandemia para a humanidade? Você vê agora na reportagem de Carlos Lopes. A gente tem um cenário aí bastante preocupante pensando em saúde mental. É muita angústia, né? São muitas incertezas, então essas angústias elas estão muito presentes por diversos motivos, né? Seja pela própria vida, que eu acho que é a maior das angústias, né? Saber se a gente vai estar aqui daqui a uma semana, daqui a um mês, se a gente vai perder alguém, né? Da nossa família, do nosso convívio social, e questões mais
de outras ordens, né, como financeiras, né, se todos vamos conseguir manter nossos empregos. O momento é de medo e incerteza. O equilíbrio psicológico da população está em xeque. O antropólogo Daryl Champlin diz que a pandemia da Covid-19 não pode ser comparada a um pós-guerra, ao contrário do que muitos comentam. São muito diferentes, até mesmo na questão da comunicação instantânea global. Essa é uma coisa. A segunda coisa que é diferente é que temos um impacto que é absolutamente global, com todos os países do mundo sendo afetados de alguma forma, seja economicamente ou mesmo emocionalmente, ou sistemas de saúde, enfim. Mas o impacto que está tendo agora me parece muito mais abrangente, difundido e trazendo muito mais medo do que o período de guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. A psicóloga Carla Borges explica que a pandemia pode agravar problemas como ansiedade e depressão. Tanto a curto prazo, né, a gente vê esses efeitos já estão acontecendo, quanto a longo prazo, o que a gente recomenda é que a pessoa tenha uma rotina saudável. O que seria isso? É tentar manter a sua atividade, seja ela de estudo, de trabalho, num horário mais próximo do que você já fazia, né, antes do isolamento, e fazer alguma coisa prazerosa, mesmo em casa, né? Você pode ler um livro, assistir a um filme, escutar uma música, conversar com pessoas que sejam interessantes para você. A gente tem que usar a tecnologia, que está tão presente na nossa geração, a nosso favor. Além de gerar hábitos saudáveis, o antropólogo acredita que a pandemia vai causar crescimento da humanidade. Acho que a gente vai viver com muito menos e muito melhor, e nós, como espécie, se focarmos no desenvolvimento de hábitos novos, e essa é uma oportunidade dourada para fazer isso, a gente pode sair disso com muito mais força do que a gente entrou, no sentido de sou bem mais resiliente às coisas que me aparecem, inclusive do ponto de vista emocional. Apesar das recomendações de higiene e distanciamento, moradores de rua se arriscam em meio ao crescimento no número de casos do novo coronavírus. Encontramos este grupo de pessoas no bairro do Gonzaga. Fabiana aceita gravar entrevista. Natural de Diadema, a autônoma de 44 anos perdeu a casa e há 2 meses vive nas ruas. Como é que tem sido para você essa vida? Um inferno na minha vida, você não tem noção. Mas aí, conheci vários amigos da Hora Legal. Corre por mim e eu corro por eles. É um ajudando o outro. Mas aí, eu não mereço isso. Não mereço. Eu tinha minha vida digna. Tinha tudo na minha casa. E agora estou grávida de 4 meses na rua. José tem 47 anos e tatuagens na testa e pelo corpo em referência a Jesus Cristo. E diz que gosta da liberdade que a rua dá. A rua é uma maravilha, é muito divertida, é muito alegre. A rua é vida, a rua é saúde, a rua é liberdade. Já o William tem 28 anos. O jovem nasceu em Mato Grosso do Sul e tem histórico de depressão. Fugi com 8, aí depois aconteceu um negócio familiares. Aí eu fui trabalhar para um fazendeiro sozinho. Eu não tive estudo bem, não estudei bem, mas eu sei pelo menos ler, escrever e fazer umas contas melhor que alguns aí. Como se não bastassem os riscos em viver pelas ruas, agora ainda precisam enfrentar um inimigo invisível, o coronavírus. Mas será que eles têm medo? Sabe por que eu não tenho? Que eu sou imune. Tenho asma, tenho bronquite, uso bombinha, uso antialérgico, não tenho medo. O importante para nós era comer, beber e ter a nossa casa. Se a gente não tem isso, o resto é resto. Tomo meu banho, mas nem gel, álcool não uso. Que nunca... Aqui apareceu uma vez com a mulher que deu uma doação aí, apareceu um gel álcool aqui. Mas a prefeitura nunca trouxe não. Trouxe o quê? Trouxe um pedaço de sabão desse quadradinho aqui para nós. Em nota, a Prefeitura de Santos informa que, para evitar a propagação do coronavírus, medidas estão sendo adotadas em relação às pessoas em situação de rua da cidade, que envolvem a prevenção, higiene, saúde, alimentação e acolhimento. Mas será que essas medidas são suficientes? Pelo visto, ainda é pouco, porque eles não fazem ideia da necessidade do isolamento social, não querem ir para o abrigo e reclamam da interdição da praia, que desde o dia 3 de abril teve o acesso limitado
e era a casa da maioria deles. Meu sonho, para nós tudo, cada um ganhar uma casa para morar, sabe por quê? Igual eu falei aquele dia, somos brasileiros, se não for o nosso voto, isso não é nada. De acordo com a Prefeitura de Santos, a porta de entrada para os serviços disponíveis são as equipes de abordagem da Secretaria de Desenvolvimento Social. O munícipe também pode acionar o serviço pelo 0800 177 66. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Vicente após denúncias de aglomeração de moradores de rua pela cidade. Por meio de nota, a administração municipal informou que montou um abrigo provisório na Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto de Saint-Hilaire, no Cachapuã, com áreas de isolamento para quem apresentar sintomas de Covid-19. Os casos suspeitos serão encaminhados para exames e internação, se necessário. E o Caderno Regional de hoje fica por aqui. Mande sua sugestão para a gente pelo telefone 13 98 228 8219. Continue com a nossa programação e se mantenha bem informado pelo Santa Portal. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e um excelente fim de noite. Tchau!